verdade. Olá, viva minha gente! Hoje o Mangolé fala a verdade. Mangolé às quartas-feiras. Hoje vamos falar da província mais a sul de Angola, a terra do rei Mandume. Cunene é uma das províncias que ao longo dos anos sofreu muitas vicissitudes no tempo do Partido Único. A invasão sul-africana, a destruição daquela província. Mas hoje vamos esquecer o passado e vamos só falar do presente. O desenvolvimento da província do Cunene. Desafios e retrocessos. Já lá vão, portanto, 45 anos de independência e, desde que entrou a democracia em 1992, ao que nos parece, Cunene mantém-se no mesmo ritmo. Hoje convidamos aqui os doutores Chilalo João Muhala, é docente universitário em língua portuguesa, é presidente dos acadêmicos da província do Cunene. Também convidamos aqui o homem que fala a língua inglesa e também moral cívica, o doutor Pedro Mateus Manuel. Portanto, são esses dois convidados que vão aqui interagir com o nosso povo, vivem os problemas do Cunene e também têm ajudado o governo na solução desses mesmos problemas. E nós, o Namibe, fala a verdade, só falamos a verdade. Isso aqui é Mangolé às quartas-feiras, mas por imperativo de vária ordem, nós vamos fazer a gravação. E na técnica temos o nosso Daniel Elias e aqui na palavra Armando Chicoca, o vosso amigo, o vosso camba de sempre. Sem mais delongas, Dr. Chilalo João Muhala. É um homem que tem dado voz aos angolanos sem voz. E por isso mesmo está restringido de ser comentador na Rádio Eclésia da província do Cunene. Diga-nos então como é que vai o Cunene, como é que o Cunene é, a sua gente, as alegrias, a tristeza, hoje e o que foi ontem. Cunene, há desenvolvimento ou estamos parados? Mais uma vez, bom dia e obrigado pelo convite. Espero estreitarmos sempre essas relações, não obstante estarmos na província mais ao sul, há questões de distância, etc. Mas tem-se dito sempre, quando há vontade em fazer acontecer aquilo que são os alicerces para o desenvolvimento de uma sociedade, que é a liberdade de expressão, a sugestão de rejuízo sobre vários problemas que graças a uma sociedade penso o mais importante. Doutor Pedro Manuel. É importante que se faça a mudança que se impõe dos tempos. Estamos num novo paradigma de governação. Nós podemos fazer uma alternância respeitando sempre os nossos mais velhos, respeitando sempre os ensinamentos dos nossos mais velhos, mas é importante que o novo paradigma de governação seja respeitado intrinsecamente no Cunene. Não é o que nós temos estado a presenciar, pelo menos naquilo que são as políticas que são geizadas na província do Cunene e principalmente naquilo que é a mudança do suposto velho pelo novo. É importante também realçar aqui que a minha intenção quando digo velho pelo novo não é denegrir os nossos mais velhos, até porque eu acredito que nós podemos muito seriamente colher elementos dos nossos mais velhos, mas não intrinsecamente, já que o partido no poder apresentou em praça pública programas em que o lema é exatamente dar oportunidade na juventude para que tenhamos uma governação mais inclusiva. Bem, mas acredito que não é um mal de todo. Acredito que ainda se pode corrigir alguma coisa, basta que se tenha vontade política, maturidade política para admitir que alguma coisa está errada no Cunene e que alguma coisa precisa de mudar. Será que internamente o Cunene, os governantes Cunene estão em condições de poder se autocriticar, reavaliar-se e então ver que estão num caminho errado e devem buscar a juventude para os vários setores da vida pública? Acredito que não, mas não também é exatamente por falta de vontade política. Vamos observar algo. Estamos hoje em quarta-feira e, se não me engano, na segunda-feira há um projeto da qual eu faço parte, que é o Liberdade de Expressão. É um projeto que se propôs em apresentar críticas e soluções a nível do governo de Angola. Mas o nosso foco primordial tem sido a província do Cunene, que é uma província que a todos os níveis, a democracia como tal, praticamente quase que é quase inexistente. É quase inexistente. Muitas das vezes nós, quando criticamos as pessoas que estão no governo da província do Cunene, dizem que nós não sugerimos soluções. E quando sugerimos soluções, eles dizem que nós criticamos muito. Então, o que tem se mostrado que tem estado em falta é mesmo a falta de vontade política. O Cunene é uma província
que sofre muito com isso tudo. E para não falarmos mais dos problemas étnicos, que são problemas que nos ceifam muito tempo, que fazem com que algumas pessoas não se sintam congregados a estar dentro da província do Cunene e que vão abandonando a província do Cunene por isso ou por outro motivo. A autocrítica é uma coisa que vem muito da educação. Para alguém se autocriticar e dizer que eu possivelmente errei neste ou no outro sentido, é preciso que essa pessoa esteja educada e que conheça o seu caráter. Quando as pessoas não se autocriticam, é muito difícil que alguma coisa vai mudar. Nós em 3 anos tivemos 5 governadores, se não me engano. Se eu estiver errado, o colega do painel, o Chilalo, poderá corrigir. Muito obrigado. Olha, o homem da moral cívica, falar direito, em linhas tortas, está a falar mesmo direitinho. Então, aqui mesmo não temos outra solução. O problema do Cunene é só mesmo Luanda. A presidência da República, é preciso que o presidente da República visite mais Cunene, converse mais com a juventude, porque esses jovens têm muita coisa a partilhar para uma governação participativa e, sobretudo, uma governação cor-de-rosa. Doutor Chilalo, Cunene vive muitos problemas de tribalização, regionalismo, sobretudo. De facto, olha, este é um outro assunto que também constitui um dos fatores de retrocesso da província. As crispações sistemáticas dos grupos etnolinguísticos. É preciso dizer que Cunene é constituído fundamentalmente por 3 grandes grupos etnolinguísticos. Estamos a falar de Nhanica-Hunde, estamos a falar de Ovambo e Herero. Portanto, os subgrupos Muhumbis e Conhamas acabam por ser das moções que mais trazem preocupação a nível do seio da nossa circunscrição. E eu penso que é uma questão antiga e era preciso que encontrássemos uma solução viável para que se consiga desfazer este marasmo por via que consigamos ultrapassar os grandes problemas que passam pela província do Cunene. E isto aqui, a questão do tribalismo, a questão das sequelas étnico-linguísticas é uma coisa séria e vem desde muito tempo. Vou dar um exemplo vivo aqui. Ao longo de 3 anos, nós tivemos aproximadamente 5 governadores. Cada um dos governadores teve um momento único que acabou, nós enquanto analistas, nos impõe a uma reflexão. Primeiro, 2016 nos deixa o nosso grande amigo Antônio Dalelo. 2016 é substituí-lo pelo general Conde Panhama. Em seguida vem o Dr. Vigílio Chova. Vigílio ficou simplesmente 1 ano. Seria o Dr. Sérgio Vaz. Não chegou a ser impulsado por várias questões que hoje se discute na praça política da nossa província. E a 5ª pessoa é a doutora Jardina Dalela. A questão é, por que de 2016 a 2020, num curso aproximadamente de 3 a 4 anos, tivemos necessariamente 5 governadores? Para aquilo que é o nosso cerne de análise, chegamos à conclusão que foi imputado muitas responsabilidades a alguns governadores que eu acabei de mencionar, que do ponto de vista essencial não se encontra nenhum respaldo que se justifique. O exemplo vivo, o Dr. Vigílio Chova teve problemas envolvidos a dinheiros, que nesse caso a justiça depois irá justificar se é verdade ou não, mas as últimas informações que aparecem na praça pública, que precisam ser depois aferidas, dizem que, para além desse aspecto, mas o que levou-lhe a deixar o pódio foi exatamente as clivagens internas e outras questões. Pensamos nós que era preciso que se encontrasse um dispositivo formal onde as pessoas entendessem que as questões de crispação de tribos, etnia, etc., acaba por aguçar aquilo que é a nossa convivência sã. Eu lembro-me que no passamento físico do general Conde Panhama, o Comitê Provincial do Partido e o Governo Provincial não houve homenagem. Nem sequer foi estampada uma única fotografia de homenagem. Mas, curiosamente, o Dr. Rescova, Lúcio Rescova, o antigo secretário da JMPLA e também governador de Luanda e do IGE, houve uma homenagem a nível do partido, fundamentalmente na JMPLA. A questão que se coloca é, por que um indivíduo como Jana Conde Panhama, que partiu para Luanda, ou seja, foi
deputado da Assembleia Nacional pelo Círculo da Província do Cunene, no seu falecimento não houve uma homenagem formal naquela instituição. E para além de outras questões. Portanto, isto aqui são questões que devemos refletir e deixar que encontremos soluções viáveis para podermos nos inibir desse marasmo que acaba por corroer a nossa convivência sã. Portanto, o tribalismo é um caso sério no Cunene. E o tribalismo, como tal, não está nas comunidades. As comunidades têm uma relação normal e saudável, mas a nível da política e das instituições existe causas. O nível de pobreza extremo faz com que as famílias encontrem os cargos públicos como fonte para equilibrar a sua vida. E, por sua vez, como devemos saber, os cargos públicos, os cargos políticos são concentrados, ou são materialização do partido. E dali, quando vem um governador que seja de uma etnia, a tendência é de um outro grupo ver-se apartado, porque, consequentemente, este indivíduo vai procurar buscar outras pessoas que ele vai colocar nesse posto para poder o alavancar. Justificativa. Outro diz que é a minha língua, outro diz que é a minha etnia, outro diz que é a minha tribo, outro diz não nos querem porque nós somos autóctones, outro diz que nós também não somos estrangeiros. Portanto, é um conjunto de situações. Se nós formos a ver, o problema da pobreza, o problema do fundamento daquilo que é o nosso equilíbrio socioeconômico, do ponto de vista doméstico, acaba por ser o fundamento de olharmos para cargos públicos como fonte de receita para equilibrar as nossas vidas. E quando quem detém o poder a nível da circunscrição não for um indivíduo que defenda a nossa linha de pensamento, não for um indivíduo a quem nós nos revemos e temos um laço etnolinguístico, encontramos essas dificuldades. O exemplo vivo é o que está acontecendo, por exemplo, no Cunene, alarido em todos os cantos, tendo em conta aquilo que estava plasmado. Vou trazer só aqui um exemplo vivo. O Dr. Vigílio Jova, quando chegou no Cunene, elegeu aproximadamente 8 fatores como elementos fundamentais para poder resolver. Primeiro, recursos humanos. Dizia que havia uma desorientação de recursos humanos. Pessoa a ser colocado em locais onde, por sua vez, a sua formação de atuação não lhe dá capacidade. Falou da água, falou da luz, falou de educação, saúde, criança, idoso, habitação e ensino superior. A questão que se coloca é, com o novo consulado, com a nova governadora que temos, esses elementos todos que haviam sido eleitos e identificados naquela circunstância pelo Dr. Vigílio Jova, estão a ser implementados ou não? Onde é que estão esses programas? Aquilo que nós apreciamos enquanto sociedade, não vemos nada. E essa questão de nos sucedermos, não obstante o governo ser o mesmo, o partido ser o mesmo, mas o programa de outrem, pelo simples facto de o substituir, não prestar ou não servir de instrumento para a sua materialização, cria esse tipo de situações. E hoje o tribalismo a nível da província do Cunene é um caso que acaba por inibir aquilo que é a coabitação e o relacionamento de pessoas. Doutor, qual é a etnia ou melhor, a tribo dominante neste momento no Cunene? Olha, nesse preciso momento, eu tenho dito várias vezes, e essa questão, por exemplo, do tribalismo é uma questão muito sensível, eu não gosto muito de falar, mas enquanto analista político somos obrigados mesmo a falar, independentemente das interpretações que advierem em função da nossa visão. Reparem, os Nhané Kahumbi e os Fanyama é tipo mais ou menos uma casa onde há fome, cada um discute e quase ninguém tem razão. É o que às vezes acontece. Portanto, neste preciso momento, sempre que vier um governador, que é, por exemplo, da linhagem dos Nhané Kahumbi, a tendência é de colocar as pessoas com quem eles se identificam e, na sua maioria, tornam-se Nhané Kahumbi. Quando vem alguém que seja Conhama, faz a mesma coisa. E neste momento é o Conhama. Nesse preciso momento, vejamos, o segundo secretário do partido, que é um elemento executor das ideias da primeira secretária nas vestes do governador, é Conhama. O vice-governador... É Conhama, mas também, pelo que se sabe, tem algum grau parentesco com a governadora do Cunene. A praça pública veicula que ele é o primo. É seu primo, aliás, é seu cunhado. O cunhado casou a prima da governadora, e isto é que a praça pública veicula. Com relação ao vice-governador, para o setor social, político e econômico, não é? Também é Conhama. E o que a praça pública veicula em função da aproximação é o seu primo biológico. Como se chama ele? Chama-se Apolo Dinolenga. Exato. Portanto, é um conjunto de situações que depois acaba por complicar. E veja que, mesmo aquilo que são
a regimentalização do Comitê Provincial, que é do partido, e nós às vezes falamos do MPLA porque é um partido que recebe dinheiro que advém do Orçamento Geral do Estado. E o Orçamento Geral do Estado também é influenciado através da nossa ação ou nosso comportamento contributivo. Todo partido político no país legalizado, que o Estado, nesse caso, aloca verba para a sua sustentabilidade, deve ser escrutinado pela sociedade. E nós, quando falamos do MPLA, não como oposição, mas como um partido político que também é financiado, é suportado por um dinheiro público. E nós, enquanto sociedade, devemos ter a amabilidade de fazermos uma intervenção, escrutinar o comportamento de todos os partidos políticos. Dali, me avalizo como sociedade civil, fundamentalmente como analista, que aquilo que é hoje a matriz do sustento da Comissão Executiva, que é um órgão que tem como competência gizar as políticas, avaliar as dimensões de atuação a nível do governo, é constituída maioritariamente por um único grupo etnolinguístico, fundamentalmente Quanhama, e talvez 1, 2 ou 3, 4 pessoas simplesmente de outra etnia. É constituída maioritariamente por um único grupo etnolinguístico, fundamentalmente Quanhama, e talvez 1, 2 ou 3, 4 pessoas simplesmente de outra etnia. E isso tem trazido muitos problemas naquele seio. E veja que parte dessas pessoas que estão na Comissão Executiva, que é um órgão que sustenta o partido ou o Comitê Provincial a nível do CUNENE, que eu dizia que fazem parte de uma linha étnico-linguística, são pessoas idosas, são pessoas que estão entre 70 a mais anos de idade. A questão que se coloca é, quando é que a província do CUNENE vai começar a delegar geracionalmente responsabilidades de governação e da política, a nova geração, se é isto que é o pacote de governação, ou seja, um pacote de programa e de plano do partido que suporta o governo. O Presidente da República, nas vestes de presidente do partido, num dos seus congressos, foi muito claro. É preciso que agora tenhamos a amabilidade e a coragem de fazermos uma transferência geracional de competências, de poderes, de responsabilidades, de velha a nova geração. Nós temos uma geração de governação a nível da província do CUNENE, que é aquela que nós chamamos, que é formatada por um espírito de independência. São indivíduos intolerantes, indivíduos inflexíveis, pessoas não democratas. No início, o jornalista disse uma coisa muito importante, que eu fui coartado das minhas responsabilidades cívicas e sociais como analista político da Rádio Eclésia. É uma realidade. E houve uma delegação comandada pela primeira secretária, onde esteve necessariamente, e eu falo porque também estive presente nesta mesma altura, o senhor Lúcio de Noite, que vela por um dos órgãos dentro do partido, a senhora Pandengue, Josefina Pandengue, que é membro da Comissão Executiva, o senhor Sérgio Vaz, que é deputado da Assembleia Nacional, e por último temos o senhor Elias Atiohamba, que também é membro da Comissão Executiva do Comitê Provincial do CUNENE, que por sua vez foram os mandatários da primeira secretária, que também é governadora, para que solicitassem o bispado e consequentemente a minha retirada na Rádio Eclésia como analista político. A questão que se coloca é, o que fundamentou a retirada de um indivíduo que, por simples facto de trazer ideias que levem ao escrutínio da sociedade pública? Ou seja, o analista não faz notícia. O analista apenas censura, ou seja, avalia ou traz uma opinião em função de uma notícia. Fomos ver que são comportamentos daquilo que eu disse há pouco tempo, mais velhos de independência. É uma geração de independência que tomou poder a nível da província. E essa geração de independência tem uma ideologia de conservadorismo do pensamento. Ou seja, o comunismo é o modo operandi político dessas pessoas. E como devemos saber, o comunismo é sustentado pelo espírito dogmatista. E o dogmatismo não permite que haja liberdade de expressão. E é isso que nós estamos a viver no CUNENE. Portanto, é uma questão que nós, enquanto influenciadores da sociedade civil, vamos ter que nos debater, vamos ter que conversar. Nós temos vindo a solicitar várias vezes a administração pública, a governadora, outros diretores, etc., para que encontremos um meio termo para as nossas conversações, mas infelizmente não tem vindo a acontecer. E escapatória é todos os mecanismos que nós encontramos para poder exteriorizar aquilo que é o sentimento da sociedade, fazemos-la com algum agrado e com responsabilidade de Estado. Doutor Mateus, sim. O que eu tinha a dizer então em relação a este problema do CUNENE? Combate à nova geração, assim iremos avançar para algum lado do CUNENE? Claramente que não.
eu pessoalmente opto muito por não adentrar nos meandros do tribalismo, se é que realmente o tribalismo existe, porque o tribalismo no Cunene não está no seio da população, o tribalismo no Cunene está no seio de quem governa. Então, essas pessoas que governam, aparentemente tentam empurrar esta responsabilidade à sociedade civil. Normalmente tem sido esta a imagem que eles nos passam. Não obstante isso, vejamos, uma ameaça grave à democracia de uma província, só para não falar do país, tentar acoartar, tentar calar, dirigir-se a um estabelecimento, a um sítio da igreja, Há uma rádio para efetivamente pedir que um cidadão não imita a sua opinião. O comentarista, o Chilalo, falou aqui agora e muito bem. Um analista político analisa factos já pré-existentes. Ele não produziu a informação que ele foi pedido para analisar. A informação já havia. E só para que conste, para que as pessoas percebam, o nível de ousadia e o nível de falta de intelectualidade dessas pessoas, chegando até o ponto de exigir a presença do próprio professor, exigir a presença do próprio analista, por volta das 20 horas, não sei se consigo perceber bem, por volta das 20 horas. É uma ofensa grave àquilo que são os princípios democráticos de direito, de soberania, até inclusive de um país. Mas pronto, esse assunto que vamos ainda tratar nas próximas edições, aqui no Mongolê Fala a Verdade. E agora mesmo vamos atender um cidadão a partir do Cunene. Alô, muito bom dia. Muito bom dia, boa tarde. Sim, com quem falamos? Paulino Ituamelo. Ituamelo. Malelepo? O Tualelepo. Certo. Eu não, Angô. Ora, muito bem, estamos a falar hoje do Cunene, os avanços, os retrocessos. Diga-nos então, está a falar do Cunene? Exatamente. Então, diga-nos só, quais são os problemas mais candentes na província do Cunene? Seus avanços, retrocessos. Bem, falar dos problemas da província do Cunene, os seus avanços e retrocessos, acho que não é muito difícil para quem vive efetivamente esta realidade, que não é lá muito diferente da realidade um bocado pelo país. Mas do Cunene em concreto, seria importante referir aqui alguns pontos que eu acho importante, que é relativamente o aspecto ligado à saúde, à educação de base, o ensino superior, o emprego para a juventude, a habitação ou terreno para a construção dirigida e, de uma forma geral, todo o aspecto ligado à sociedade civil. Bem, falando propriamente da saúde na província do Cunene, hoje, mais do que nunca, nos sentimos um bocado apertados ou encostados na parede. O estado de saúde pública na província do Cunene, de um tempo a esta parte, nunca foi dos melhores, não é? Dadas as próprias condições hospitalares e assistência médica, mas nos últimos dias piorou porque muito por conta da questão da pandemia Covid-19, que veio limitar a circulação das pessoas à procura de melhores serviços neste particular, a restrição do acesso ao outro lado do país, a vizinha República da Namíbia, e então com o agravante do Hospital Geral de Ondiva, que recentemente então pegou fogo. Os serviços estão limitados, temos alguns postos médicos, mas que no essencial não conseguem dar resposta naquilo que é realmente a saúde pública. Ok, mas também nós sabemos que a província do Cunene tem um município chamado Curoca, deve ser um dos municípios mais pobres de Angola. O senhor reconfirma isso? Bem, no essencial devemos aqui confirmar, porque foi tornada uma notícia que foi tornada pública e pegou-nos todos de surpresa, ao sabermos que o município da nossa província é infelizmente o mais pobre de Angola e que, no nosso entender, devia constar das prioridades do governo central e, se não mesmo, do governo local. Só para ter uma ideia, se no município sede, a capital da cidade de Ondiva, temos
estas dificuldades, não queiramos imaginar o que é que estará ou que estarão efetivamente a viver os nossos irmãos no município do Coroca. É mesmo este município Coroca, apontado como o mais pobre de Angola. E neste município, será que o PIME abrangiu alguns projetos de investimento público? Bem, o PIME terá abrangido vários projetos a nível dos seus municípios, mas há aqui uma grande dificuldade de nos certificarmos sobre a sua execução, porquanto o acesso neste município em concreto é difícil. O município do Coroca é daqueles que tem de ir com meio que... Ou seja, o indivíduo vai, mas sem grande esperança do que pode regressar no mesmo dia ou outro, por conta das condições da acessibilidade. Não há acesso ao Coroca como tal, então toda a dificuldade de várias ordens. Muito obrigado. Então assim também vamos terminar aqui com o nosso Mangolé Fala a Verdade. Doutor Pedro, doutor Chilal, de pé, vamos então gritar aqui bem alto. Cunene, estamos juntos. Aí está a voz dos jovens do Cunene, aqui no Mangolé. E nós não vamos largar o Cunene, estamos juntos, Cunene. Mangolé Fala a Verdade.